Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um The Experience e nosso tema de hoje é Vidas Pretas Importam. A gente está com a presença do nosso pastor, Fabiano, e da nossa irmã Lady Jane. E para começar essa rodada de perguntas, a primeira pergunta que faz muita diferença que as pessoas geralmente elas confundem. Qual é a diferença entre racismo e preconceito? Boa noite a todos e a todas. Com muita alegria compartilhar e falar de um assunto muito pertinente e importante no nosso dia a dia. Quando a gente se fala de racismo, de preconceito, a gente tem sempre que lembrar, né, que todo mundo já passou ou vai passar um dia por preconceitos. E a pergunta que foi feita nessa noite é a respeito qual a diferença entre racismo e preconceito. Preconceito já está falando na sua palavra inicial a respeito de você criar um preconceito sobre alguma coisa, alguma ideia, né? Então, o preconceito vem atribuído daí. Então, eu quero ser muito enfático, muito feliz de esclarecer o que é o preconceito. O preconceito é quando duas pessoas estão disputando uma vaga de emprego, né? E uma das pessoas, ela conquista esse emprego. Mas o preconceito vem atribuído na questão de onde você mora. Então, nós estamos aqui hoje em Itaperuna. Então, se lá no endereço estiver assim, eu moro no centro de Itaperuna, eu moro no Surubi. Quem fica com a vaga é quem mora no centro de Itaperuna, independente das qualificações, independente se o outro seja melhor do que ela, a vaga foi destinada para a pessoa que mora no centro e não lá no Surubi, gerando assim um preconceito. A questão do racismo está mais embutido na questão da raça. E juntamente com o dicionário Michaelis vai trazer uma conotação a respeito do que é o racismo. O racismo é o sentimento concebível sem exame crítico, juntamente com o preconceito, né? Mas ele está atrelado a respeito da raça. E aqui no Brasil a gente vê que a raça do negro ela é maior em proporção populacional, mas em conquista social ela é bem menor. Então o racismo vem daí, da superioridade hierárquica a respeito do branco sobre o negro, do indígena, coisa que foi construída pelos colonizadores no Império Colonial. Então o racismo, ele não é a mesma coisa do preconceito. Preconceito é uma coisa, racismo é outra. Boa noite, Leidiane. Então, a pergunta que foi feita anteriormente é: qual é a diferença entre racismo e preconceito? O que a senhora tem para nos dizer? O preconceito, a própria palavra, ela já diz pré-conceito. É o conceito que você faz previamente sobre uma coisa que você não tem domínio, você não pesquisou, você não foi procurar saber o que era, e você diz o que é sem saber. Isso é preconceito. O racismo, ele é uma crença que os membros de uma comunidade têm sobre um determinado, sobre suas características, né, suas habilidades, e essa coletividade ela entende que domina em relação a outras coletividades. Então isso é racismo. E juntamente com a palavra de Deus, o racismo é pecado. Está lá atribuído no livro de João, né, na carta do apóstolo Paulo a Tiago 2:1-9, que vai dizer: meus irmãos, não tenhais uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e em acepção de pessoas. Todavia, fazei acepção de pessoas é cometer pecados. O racismo é uma lente que deturpa a visão da humanidade e deturpa os olhares das diferenças e de valores em diferentes grupos humanos. Isso tudo está registrado na carta da Igreja Metodista a respeito do combate ao racismo. Então não é uma coisa que eu estou falando do meu coração somente, mas balizado de um documento que a própria igreja ela trabalha sobre o combate do racismo. Então o racismo é um pecado.
né, em todas as esferas. E por que o racismo é uma pauta que vem se arrastando há tantos anos, pastor? É por causa a gente vê que passaram tanto tempo ainda e a gente vê que as desigualdades sociais ela continua operando e continua muito forte. A gente vê isso também não somente no seio social, mas no seio da igreja, onde o racismo é uma prática, né, que preserva e coloca grupo de pessoas em desvantagem. Ela utiliza da cor da pele e descendência de origem nacional e étnica, e isso machuca, ele camufla. E John Wesley, ele é muito feliz na sua proposta quando ele diz que o racismo ele é uma desonra à própria sociedade, porque um combate da igreja metodista é contra essa questão do racismo, é contra a exploração, a questão da minoria. E no início, depois a gente vai falando no decorrer da situação, mas comparado a 132 anos que a gente já venceu a abolição da escravatura lá em 1888, em 13 de maio, com a princesa Isabel, a gente vai ver que mesmo a abolição acontecendo, os direitos, os deveres, eles não foram constituídos. Saltaram todos os negros e eles se esconderam e refugiaram em morros e favelas, sem ter algum direito a benefício algum, o que tange e descredencia, porque os europeus que vieram para o Brasil, eles chegaram com uma proposta de já ter emprego e também ter um pedaço de terra. Então, respondendo à pergunta, a gente vê a questão da desigualdade social. Leidiane, eu acredito que a senhora já tenha vivenciado alguns casos de racismo, e eu queria que a senhora trouxesse para a luz a gente o que configura o racismo perante a lei. Olha, a lei ela trata o racismo de uma maneira muito forte, né? De uma maneira muito dura. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, assim, a qualquer tempo que você tenha a prática do racismo, né, não interessa quanto tempo passou, esse fato ele vai ser apurado judicialmente e as pessoas podem ser punidas. Então, assim, houve um caso de um livro que foi publicado que falava sobre os judeus, colocando em dúvida a existência ou não do Holocausto. E depois de muitos anos, mais de 20 anos, uma associação entrou na justiça para punir aqueles que publicaram esse livro. Então, o racismo ele é visto dessa forma legalmente, né? É uma maneira da gente tentar tirar da sociedade esse ranço de tratamento desigual. E existe uma discussão de anos, né, sobre a forma como nós nos referimos a pessoas de pele negra. E na sua visão, né, no seu tempo de carreira e tempo de estudo, qual que é o correto a se referir? A pessoa com pele preta ou negra? Ou varia de pessoa para pessoa? Não, a raça, a gente fala de raça. A raça é negra. Nós falamos de raça negra, raça indígena. Né? Então, a raça é negra. Então, a pessoa de pele escura, ela é da raça negra. Então, não existe a pessoa preta e a pessoa negra. Entendi. Existe a pessoa negra. Teve um vídeo que recentemente circulou nas redes sociais, né, de Neibe Seaford, que estava trazendo um aparato a respeito do terminologia, né, em paralelo ao negro e o preto. Ele estava dizendo assim, quando se trata do negro, ele utiliza de termos pejorativos, dizendo assim, lista negra, magia negra, peste negra, dia negro, buraco negro, ovelha negra, fome negra, humor negro, passado negro. E contrapartida a isso, ele começou a fazer um parafraseado do preto, que quando eu vejo alguma coisa de bom, ou de positivo, ou valioso, eu vou dizer que o feijão preto, o café preto, a grana preta, o salário preto. O problema não está na forma do preto ou do negro, o problema está na questão das palavras em si, do gesto, da fórmula,
né? Porque, assim, o negro hoje em dia, o preto hoje em dia, ele no Brasil, ele é pouco difundido, porque as pessoas têm dificuldade de falar assim, ó, qual é a forma melhor de te chamar? A forma melhor de me chamar é pelo meu nome. Simples assim. Exatamente. Você chama pelo meu nome, está resolvido. Não é isso? Isso. Essa aqui é um pouco polêmica. Dos acontecimentos que têm acontecido no exterior, e o que tem acontecido no Brasil também, tem se levantado muito a questão do racismo apenas a pessoas pretas. Então, existem racismos, outras formas de racismo vinculadas a pessoas de outras cores, ou é apenas a pessoas pretas? O racismo é um problema de raça. Então, você tem a raça indígena, você tem problema de racismo com judeus, com asiáticos, com negros, com indígenas, entendeu? Então, você tem, sempre que você fala em raça, e você tem uma população que quer se sobrepor sobre aquela raça, você vai ter o racismo. Então, independente de ser só o negro, não tem racismo só de negro. Correto. Assim, estudando também, né, fala que a ONU ela classifica o nosso país, o Brasil, racista nessa condição nossa, né, de desfavorecer o negro, né? Então a ONU classificou o Brasil dessa forma, porque apesar de sermos 53% de negros no país, essa proporção ela não se revela e não se manifesta em todas as esferas públicas e sociais. A gente vê isso no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo, onde esse número é muito depressivo. Mas se você olhar para as penitenciárias, o número é muito agressivo, de 75% de homens e mulheres negras estarem encarcerados, né? Então, como diz Nelson Mandela, o racismo mata mais do que qualquer epidemia. Mas aí, essa pastor, frase que... Sim. A gente vai analisar a questão, que é a outra pergunta que tem aqui, que é do racismo estrutural. Sim, sim. Né? A nossa história traz o racismo estrutural e as consequências desse racismo estrutural vai repercutir na penitenciária ou na ausência de alunos negros nas faculdades, né? E nos poderes e em todos os lugares. Então já pode entrar, então, né? Já pode entrar nessa questão, então, minha irmã, porque essa situação, ela implica num todo, né? Nesse racismo estrutural, de a gente querer avançar, de nós querermos avançar e estarmos praticamente presos. A questão é a seguinte, nós temos a colonização feita por pessoas brancas, né? O Brasil foi colonizado por portugueses, né? O pessoal vindo da Europa e o branco dominando o negro quando traz os escravos para cá. Então a gente já tem essa visão, né, do domínio, né, dessa cultura de eu sou melhor do que você é negro, você só serve para trabalhar ou para fazer serviços pesados, você não pode estudar, você não pode, né, ter um bom emprego. Então, isso vem desde a colonização. Quando a gente tem toda essa história e quando a gente tem a educação do povo trabalhando essa história, a gente consegue que as pessoas lutem pelos seus direitos. O nosso problema é que a gente não luta porque não conhece a história. A gente olha a situação e a gente chora, a gente reclama, mas a gente não luta. Né? Então, a gente até conhece a história, né? A gente até conhece a história, né? Assim, eles tentam romantizar a história, assim, com a minissérie, com o filme da Escravizaura, né? Tá trazendo um viés muito diferente daquilo que é real.
Mas tem um filme que passou há pouco tempo, O Ódio que Você Semeia. Esse filme ele mostra uma família negra que sofre racismo, né? E você vê que eles conhecem a história deles, eles têm isso dentro deles, e eles lutam pelos direitos deles. Então, assim, se nós tivermos um povo bem educado, a gente vai ter a nossa raça lutando, não reclamando. A gente está trabalhando um sistema de educação boa para gente branca, vamos colocar assim. Porque antigamente a gente tinha escola pública, e a escola pública era muito boa, o ensino era excelente. Ver aqui em Itaperuna, que tinha o Colégio 10 de Maio, e sempre foi muito elogiado. E hoje você não tem mais. Hoje você tem as escolas públicas depredadas, todas elas, e o professor ganhando muito pouco, sem nenhum incentivo. Para quê? Né? Para limitar a educação base que deveria ser dada para todos. E possibilitar que todos da base cheguem ao topo. E a gente não luta por isso. É questão mesmo de ser instruídos, né? É uma questão educacional. Obrigado. E vocês acreditam que essa imagem idealizada do Jesus americano, né, que é o Jesus de pele clara, com olhos azuis, né, em alguns casos, contribui para esse racismo de forma religiosa? Como pastor, né, a gente sempre baliza as Sagradas Escrituras. E no livro de Isaías, capítulo 53:3, ele vai dizer: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Né? E isso não assemelha a imagem americana do Cristo. Né? Se era alguém menosprezado, se era alguém desprezado e rejeitado, é porque a aparência dele não trazia essa resposta nenhuma de maneira de venda. Então, aquilo que eles apresentaram na América, trouxeram para cá também, para a América Latina e América do Sul, e a gente vive um tempo, uma esfera muito diferente de comercialização, e prova disso a gente não passa para as pessoas quem realmente Cristo é. Porque num tempo que Jesus começou a caminhar entre nós, a gente foi ver que ele não era nem aceito entre os seus, mas mesmo assim fazia a diferença. Então, o jeito que eles colocaram Cristo, os filmes de Mel Gibson, os filmes anteriores, de um Cristo muito bonito, de boa aparência, não condiz do que está relatado nas Sagradas Escrituras. Não condiz. Então, isso muito influencia o mercado de venda de aparência e de beleza, que prejudica muito, dentro da esfera religiosa, o que a gente entende como um Cristo verdadeiro. Né? Um Cristo que não tinha aparência nem formosura. Isso não quer dizer que ele era loiro ou alemão, mas os judeus em si não têm essa aparência, não têm esse estereótipo. Então é bem diferente daquilo que eles apresentam. O Jesus que foi pintado dessa maneira, alguns livros eles ensinam que quando os vikings foram catequizados, eles tinham os deuses, e os deuses dos vikings eram muito bonitos. Então, para trazer a Bíblia, né, para os vikings e trazê-los para o cristianismo, eles mudaram a figura de Cristo para mostrar para eles um homem do jeito que eles reconheceriam como um Deus, né? Um homem branco, bonito, forte, completamente diferente daquilo que a Bíblia mostra para a gente e completamente diferente do povo judeu, que foi da onde Cristo veio. Então, a partir daí a gente
porque, como o senhor falou, né, comercialmente é uma imagem melhor vendida. E sobre o preconceito, vocês acreditam que ele nasce de uma forma pessoal ou ele vem de algum tipo de influência? Influência total. 100% influência, né? Prova disso, Jesus, que é muito exímio nessa questão de identificar preconceitos e também o racismo, ele na sua parábola do bom samaritano em Lucas capítulo 10, 37, ele vai perguntando, né, quem é o samaritano? Passou o levita, passou o sacerdote, e o samaritano, que não tem nada a ver com a voz do Brasil, ele coloca em cima da sua mula, coloca numa hospedaria, ali ele começa a tirar dos seus recursos, começa ali a viabilizar meios para que esse doente, para que esse moribundo, ele venha redobrar a saúde e venha estar em condições no outro dia para voltar para sua casa e sua família. Então eu vejo que é questão de influência. Se eu sou ensinado, se eu sou incentivado a ser uma pessoa boa ou ruim, é por intermédio da minha influência. Então a influência, ela faz tudo. Então quando essa pergunta fala que o preconceito nasce de qual forma pessoal, e ela tem muito a ver, ela influencia bastante. E vem da família, né, pastor? A gente vê Muito. que as crianças acabam replicando aquilo que os pais fazem e falam também. Então, se o pai e a mãe tratam a empregada doméstica de uma maneira, né, sem educação, menosprezando a pessoa, ou quando a empregada sai, começa a falar mal dela, ou começa a falar mal da família dela, a criança vai aprender, vai entender que ela pode menosprezar e tratar mal aquele coleguinha dele de escola que não está na mesma classe social que ele. Sim. Então isso vem de casa. Sim. Né, isso, o desrespeito, o preconceito vem de dentro de casa, no tratar, né, com a mãe com o pai com os filhos, ou com o pintor, com o serviço que é prestado por alguém, mesmo que faça bem feito ou mal feito, né, o tratar, a criança vê, ela analisa e vai reproduzir. Então influencia muito. Muito além do pai falar assim, não pode, é aquilo que eu faço sem transparecer em palavras, mas atitudes e gestos. Exatamente. Outro assunto que é bem antigo é o sistema de cotas. Vocês acham que ele deprecia o estudante negro ou ele gera uma igualdade social? Essa é difícil. Bom, vou começar aqui, pastor. O sistema de cotas, ele vem para buscar melhorar essa questão desse racismo estrutural. A gente entra num sistema social em que o branco sempre teve mais possibilidade de estudo, né, do que o negro. Isso vem desde sempre, como já falei. E por causa disso a gente hoje tenta resgatar esse tempo perdido. E aí a gente traz um sistema de cotas para facilitar o acesso da pessoa negra à faculdade, que não é o ideal, nunca está muito longe do seu ideal, porque para você trabalhar esse racismo estrutural, para você acabar com ele, você tem que trabalhar a base. Então, como eu falei anteriormente, a ideia mesmo seria dar uma educação de base, uma educação de excelência, que possibilitasse todos chegarem à faculdade da mesma maneira, né, porque tem as mesmas armas para poder lutar. Então, tratar o negro e dar a ele a possibilidade de entrar na faculdade, às vezes sem base de ensino médio, de ensino fundamental, na minha visão não é o ideal, mas é uma saída que foi encontrada. Mas está longe do seu ideal. Eu vi uma reportagem que fez uma comparação sobre essa questão da cota, né? É a mesma coisa de colocar um velocista
já 100 metros na frente e alguém recebendo a cota ter que correr a partir daquele dado momento para poder acompanhar o outro. Não tem como, né? Assim, é inviável, né, as coisas serem equiparadas da forma como está acontecendo. Então eu vejo que é uma forma assim, que é muito desleal, né? A cota ela vem, mas por meios legais, né, com estudo, com a qualificação, a gente não consegue. Porque na área da medicina, né, que as vagas, que o número, mesmo que eu tenha cota, mesmo assim fica muito difícil de um aluno, de uma aluna acompanhar por intermédio das suas qualificações que ele recebeu no andar da carruagem. Então, para isso ser melhorado, você foi muito feliz de ter falado, Ledijane, a respeito de colocar, melhora-se a base, a raiz, para que para frente as coisas ficam balizadas no mesmo patamar. Mas pensando agora, fica muito ruim. Até mesmo para colocar alguém numa forma de igualdade, a gente não tem essa base. Então, são coisas que estão sendo remadas com planejamento, e planejamento assim, políticos, né, que tem que auxiliar muito nessa melhoria. Né? A primeira coisa que eu vejo aqui é trocar também a mentalidade, se transformar segundo a renovação da sua mente. Se você também não entender que você pode, que você é capaz, que aquilo que está favorecendo o outro pode favorecer também, você conquista, você segura. Mas se você ficar refém do sistema que coloca o poder político, o novo presidente do Brasil, ele só pode sair dessa esfera que pode sair o novo presidente do Brasil. Eu estou limitando, eu estou entrando no sistema para que eu venha ficar para trás. Então, quando eu rompo o protocolo, a questão é se ele pode, eu posso, direitos iguais, mesmo que isso demore, eu estou trazendo uma realidade futura para o meu filho, para o meu neto, tem situações melhores do que eu hoje. E sobre essa mudança de mentalidade, a gente acaba criando muito uma... Pode falar? A gente acaba... Pode falar, Leidiane. Tá, que o som tá chegando para vocês. Sobre essa situação, pastor, a gente também a situação dos alunos, né, de faculdade de serem menosprezados pelos colegas. E na situação também do emprego público, a mesma coisa. Né? De você chegar assim, mas você entrou por cota, como se você entrou por cota, você entrou aqui sem merecer, sem estar preparado. Né? Sim. E isso é uma forma de racismo escrachado, e ninguém faz nada, entendeu? Eu lembro que em 2002, 2003, na minha primeira formação, eu estava na classe e não tinha muito negros na classe de administração. E eu me recordo com muita alegria da questão de estar na classe e vi um monte de perguntas, né, e um monte de indagações, mas uma me chamou muita atenção, que é a respeito de estar na classe, de estar fazendo trabalho com aquele grupo e vi que eu evitei um preconceito, um sentimento de racismo vindo da classe, quando eles indagaram assim, você fez o vestibular e você passou, assim, eu fiz vestibular e eu passei. Como não foi pública, foi privada, todo mundo tinha que pagar mensalidade, né? Todo mundo tinha que reaver os seus conceitos. Eu vi que mesmo assim, você tendo que pagar a sua faculdade, o número de negros na faculdade era bem reduzido. Eu vi que uma moça que fez o vestibular juntamente comigo, ela escreveu na nomenclatura e ela era uma loira de olho claro e colocou que era parda. Né? Então, para benefícios, eu vi que as pessoas ainda tiram vantagem. Aí eu fiquei chateado com aquela questão. É verdade. É verdade. E como a igreja ela deve se comportar em uma atitude racista? Então eu vou parafrasear a carta da Igreja Metodista sobre o racismo, né? Que é abrindo os olhos para ver o coração para acolher. A carta do Colégio Episcopal, né, redigida pelos bispos e bispas da Igreja Metodista em maio de 2011. Ela fala que o racismo é diabólico,
no processo de desvalorização e de dissimulação. O racismo é uma mina que mina a capacidade de resistência dos povos negros, que passam a incorporar outros valores e a desconfiar dos seus próprios valores. O racismo é uma doença da mente e da alma, assim diz Nelson Mandela. O racismo ele repudia o Criador, visando destruir a semelhança de Deus em cada pessoa. O racismo ele limita o desenvolvimento integral das pessoas e produz o desemprego, a marginalização social. O racismo ele é violento ao desvalorizar a humanidade do outro. O racismo ele alimenta a desigualdade social e incentiva abuso e exploração. Ele diz muita coisa. Ele fala, além também, falando que o racismo ele produz desperdício de inteligência, de talento, de produtividade, de paz e de bem-estar. Ele traz miopia e cegueira espiritual, no qual ele ocasiona a morte. Então, o racismo ele traz muitos males. Ele não traz benefício nenhum. Então, para a igreja, isso ele é muito venenoso. Ele não condiz com a realidade da proposta de Cristo. Então, por isso, a igreja metodista ela aborda, ela desmascara o racismo, porque ela não aceita essa proposta. E a Bíblia ela é bem clara em relação a isso, né, pastor? O cristianismo ele trata daquele que tem que ser servo. Quem é racista em qualquer situação quer se colocar acima do outro. Então você não é servo, você é senhor. Então você não está seguindo a Cristo. Sim. Né, a questão de ser superior ao outro. Então isso não é legal. Né, que a Bíblia todo momento fala que a gente tem que ser igual. Amar uns aos outros como a ti mesmo, né? O mandamento de Jesus no Evangelho de Mateus é esse. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não está falando para você ser superior ao seu próximo, mas igual. Falando sobre igreja dentro desse assunto, a gente entende que, infelizmente, a igreja cooperou muito tempo com a escravidão. Em alguns casos, a morte também não era uma situação tabu. Pastor, você acha que isso trouxe um peso espiritual para a igreja atual? Trouxe sim. Né, que a igreja demorou um pouquinho a tomar essas rédeas, as posições cabíveis, mas nós estamos avançando, isso é muito bom. Entender que o Brasil ele foi um dos primeiros países a trabalhar a escravização e o último a abolir isso tudo, né, a gente vê que demorou, né, nós estamos num processo. Né, mesmo que foi abolido há 132 anos, nós estamos vivendo o reflexo disso até hoje, né, para tentar mudança, para melhorar. E a igreja eu vejo que tem um papel fundamental para isso. A igreja é responsável para poder trazer a equidade, a igualdade para a classe. A igreja, com o fim do regime escravagista, ela recebe e ela é portadora dessa libertação das pessoas, dos negros. Quando a gente vê que as igrejas ela tem essa fala libertadora e ela consegue comunicar com as esferas muito melhor do que as esferas políticas. A igreja consegue chegar em todos os ambientes, trazendo uma palavra libertadora para o pai, para a mãe, para os filhos, para os netos, porque isso traz um peso muito grande, e principalmente espiritual, que a gente vê que a igreja ela tem esse papel de trazer libertação, de trazer liberdade, e principalmente dos seus psiqueus. A gente não tem um psicólogo aqui para falar sobre isso, mas muita coisa a gente reproduz isso. Eu vejo pela minha mãe, assim, a minha mãe, ela trabalhava numa empresa de macarrão, e lá ela tinha um cargo de supervisão. Depois essa empresa faliu, então ela foi mandada embora e recebeu seus honorários, seus benefícios. Ela voltou a trabalhar depois numa outra empresa, numa outra organização, e lá ela ficou até a sua aposentadoria. Então ela foi uma mulher que trabalhou na vida em poucos trabalhos, mas ficou muito tempo, bastante tempo. Mas ela sempre ensinava a respeito de a gente valorizar a educação. Ela falava assim, olha filho, eu trabalho numa empresa de macarrão, eu sou enfermeira de uma clínica hoje, mas eu projeto para vocês uma situação melhor. Eu aprendi dessa forma e eu fui treinada, incentivada, inspirada dessa forma, mas eu sei que a oportunidade vai chegar e ela não pode deixar passar. Então a libertação vem dos pais falarem para os filhos
o potencial deles. Quando os pais incentivam os seus filhos aonde eles podem chegar, né, isso tudo muda. E a igreja tem esse papel de ensinar, né, os seus filhos o potencial que eles têm, onde eles podem chegar. E para fechar com chave de ouro, é uma pergunta que todo mundo busca muito uma resposta, todo mundo entende que é uma coisa muito simples, mas como nós podemos combater o racismo? Quem vai primeiro? Pode ficar à vontade. Bom, olha só, a única maneira que eu acho de a gente combater o racismo é educar. A gente tem que trazer educação desde a infância, começando dentro da nossa casa, ensinando ao nosso filho que a gente tem que andar como Cristo andou, né, buscando abençoar o outro, buscando ser bênção na vida do outro, e não ser abençoado só, né? Não tirar do outro coisas para a gente, mas buscar dar de nós para o outro. Se a gente tem essa visão, a gente nunca vai querer ser melhor, né? A gente vai querer sempre ser igual. Andar junto, correr junto, estudar junto, fazer as coisas juntos, porque o céu é isso. Né? O céu é um local, uma comunidade de pessoas iguais, de pessoas salvas. Amém, é verdade. É verdade. Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela, que ele fala que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. Então eu aprendo aqui que se nós realizarmos estudos bíblicos, abrindo essa janela, essa porta de diálogo, de reflexão sobre o racismo, a gente vai estar ensinando muito, né? Não somente no nosso cotidiano, mas nos grupos históricos na qual a gente passa, numa presença geográfica, ideológica, sobre a cultura da África. Isso é muito válido, não tem como descaracterizar uma raiz nossa, né, que foi deixada para nós, sem dar o crédito devido. Então isso tudo a igreja tem um papel primordial de passar, de ensinar, de incentivar, e o colégio também. O colégio tem uma parte fundamental, né, de passar na parte geográfica, de história, né, passar para o aluno até mesmo para pesquisar. Será que tudo que dizem nos livros de história, aquilo é sua veracidade? Tem muitas coisas nos bastidores que o pesquisador, que o cientista, ele vai descobrindo, vai andando. Né? A gente, por passar pela área do saber, eu fico muito feliz de estar falando com a senhora, de saber que tem uma história muito bacana e atingiu um patamar legal e vendo pela nossa sociedade que é extremamente preconceituosa, e o cargo que você tem hoje, e a sua cor da pele por ser uma mulher e negra, eu fico assim muito feliz de ver que tudo que você conquistou e tem conquistado e vai conquistar, é o nome de Deus que vai ser engrandecido. Então a tua fala para nós hoje, Lady Jane, tem sido assim de muita alegria, de ver que tabus estão sendo quebrados, que na tua casa você também está ensinando esses valores, né? Assim como a palavra de Deus, ela vai garantir para nós que a gente deve mesmo promover cultos, encontros, para que isso tudo venha a ser deixado de lado, as diferenças, porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa, que é o amor de Cristo Jesus em nós. Não é verdade? Amém. Essas coisas são essenciais. Essas coisas que tá faltando e a gente tem dificuldade de falar, de pronunciar. Então eu quero, nessa noite, te agradecer desde já, porque não vai ficar só esse debate, essa discussão, esse esclarecimento, não somente no âmbito da igreja, mas no âmbito social, ele precisa ser falado. Eu tenho que estar numa roda de amigos e falar e divulgar, né? Eu lembro que durante muito tempo as pessoas também tratam assim, o negro em si, e falam assim, olha, você tem uma aparência legal, você é moreno. Eu disse, não, eu não sou moreno.
Eu sou negro. Não, você tem uma aparência legal. Não, não sou moreno, não, sou negro. Assim eu ensino em casa para minhas filhas. Eu tenho duas meninas e elas falam assim, eu sou morena, né? Eu falo, não, vocês são negras. Né? Mas tem que ser ensinado. Ensinar porque é muito além da cor da pele, do tonhonhon do cabelo. Tem um amor, tem um sentimento, tem um relacionamento, né? Porque são situações que ela vai ver no dia a dia. Se dentro de casa não forem conversados e tratados, vai frustrar uma criança, né? E vai dar trabalho e o psicólogo vai ser acionado. Verdade. A gente está chegando ao final do nosso The Experience. Muito obrigado você, Leidiane, que nos acompanha até aqui. Pastor, muito obrigado. Você que nos acompanhou durante essa live. E eu queria perguntar se você, Leidiane, pastor, querem deixar mais alguma coisa que ainda não foi dito aqui, contar alguma experiência, algum aprendizado que vocês carregam com essas situações, que são situações chatas, né? Mas infelizmente acontecem. Se vocês gostariam de falar mais alguma coisa. Olha, na minha profissão, eu nunca sofri nenhuma discriminação direta por conta da minha cor ou por eu ser mulher. Mas uma situação, enquanto eu estava fazendo o concurso, me marcou. Uma pessoa que se dizia amiga da família, ela disse assim, você está fazendo concurso, então você tem que conversar com os examinadores, porque é uma pessoa pobre, filha de doméstica, preta, como é que vai passar? E aquilo eu fiquei muito triste. Porque toda a minha situação de vida, né, de ter vindo da Baixada Fluminense, ter crescido num lugar muito pobre e ter estudado em colégio público, isso nunca foi problema para mim. Né, isso serviu de impulso para poder chegar onde eu estou. Mas depois disso tudo, de tudo que aconteceu, de tudo que eu conquistei, uma pessoa próxima vem e fala assim, mas você conquistou isso, mas você não vai chegar porque você é preta, porque você é pobre, porque sua mãe é doméstica. Então, às vezes, o racismo vem de uma pessoa muito próxima a nós. E a gente tem que estar muito junto de Deus. Né, sabendo que Deus ama, independente da cor que eu tenha, e Ele tem coisas grandes para me fazer. Ele tem coisas grandes para você fazer. E não é a cor da sua pele que vai impedir, não é aonde você mora que vai impedir, porque é dele, por Ele e para Ele. E se a gente tem esse coração do Senhor, nada segura a nossa caminhada. Eu só quero acrescentar, né, e agradecer por essa abertura que nós tivemos, porque trabalhar a partir dos valores do reino de Deus são oportunidades sociais, sejam elas distribuídas com equidade, respeito às diferenças, promovendo igualdade de condições no acesso à oportunidade, para que todos e todas usufruem do mesmo direito. Parafraseando um amigo que está estudando para medicina, ele fala que nós, do lado do avesso, somos todos iguais. Do lado do avesso, todo mundo é igualzinho. Se pegar você, se pegar eu, nós virarmos de dentro para fora, somos todo mundo igualzinho. Então eu sou feliz nessa noite, muito feliz, por ter partilhado, ter participado desta live e trazer um pouquinho de esclarecimento a respeito de que racismo é crime. Amém. Amém. Então, gente, acabou, né? Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado, Ediane. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Se você chegou agora no final, não tem problema, a live vai ficar salva no perfil da igreja. Então é só ir no IGTV e assistir ela de novo. E muito obrigado por tudo.